Vamos dar continuidade ao nosso curso de eletromagnetismo e dando sequência aqui à nossa quinta aula, nós falaremos agora sobre expansão multipolar. Ok, em aulas anteriores nós vimos a seguinte identidade: 1 sobre R, né? Na verdade, lá nas primeiras aulas, nas aulas, na verdade, do capítulo sobre potenciais simples, né? Então, nas aulas de potenciais simples, quando a gente estudou expansão multipolar lá para o potencial elétrico, a gente deduziu essa expressão aqui, né? Então é só você voltar lá nessas aulas que aí tem essa dedução dessa expressão que a gente vai usar aqui, ok? Obviamente se lembra que Pn cosseno de θ são os polinômios de Legendre, né? Ou Legendre, ok, tanto faz. E aí a gente tem então que o módulo de R' ele deve ser menor do que R nesse caso, né? O módulo de R' menor do que R. R' menor do que R, né? Ok, e a imagem que a gente vai considerar para fazer nossos cálculos é o seguinte: eu tenho uma espira, né? A gente vai colocar no centro da espira a origem dos eixos e R', né, que aponta para um determinado elemento aqui de corrente. Então aqui eu vou ter um certo elemento de corrente, né? I D R', né? I dr'. E então esse elemento de corrente aí é que vai ser a nossa fonte, né? E aí eu quero saber quem é o potencial num certo ponto P aqui, né? Nosso objetivo vai ser calcular o potencial vetor num certo ponto aqui, né? E aí a gente tem que esse aqui é o vetor distância, né? Que vai do elemento de fonte, né? Da fonte até o ponto de observação. Então, nesse caso, quem vai ser o A? O A, obviamente, será, então, μ0, né? Sobre 4π, nós já vimos, né? Integral de volume de J em R' sobre o vetor distância R menos R'. E o que acontece é que o J aí vai ser quem? Vai ser a corrente pela área, né? O que vai ser esse J? Se eu faço, na verdade, J vezes o volume, né? O que vai dar isso? O volume
essa área de seção do fio vezes o drzinho. Então isso aqui é J, área de seção, o fio é fino, né? Drzinho, a forma que a gente viu, né? Quando o fio era fino. Ou seja, o J de 3R', ele é a corrente vezes dr'. Eu posso substituir isso lá na equação. Então, potencial vetor no ponto de observação é μ0 sobre 4π, e aqui integral, vou ter que integrar em toda a espira, né? Então vai ser integral de I, esse I pode sair, né? Então é μ0i, e aqui fica dr' sobre R menos R'. Ok? E aí a gente pode copiar isso aqui de novo. Copiar. Colar. E aqui eu quero lembrar que é um caminho fechado, né? Aqui eu posso substituir. Quem é isso aqui que está em 1 sobre isso aqui? 1 sobre isso aí é tudo isso aqui, né? É isso daqui. Então eu vou copiar isso aqui. E vou colocar aqui. Bom, eu vou trazer isso bem para cá. Vou trazer isso para cá. Vou pegar isso daqui e colocar preto. Pegar isso daqui e reduzir aqui. Então esse A de R será igual a μ0i sobre 4π integral dr'. Tudo que tiver só R pode ir para fora, né? Então isso aqui só tem R e aqui eu tenho R', né? Então eu posso escrever isso aqui na verdade como R' AN e RAN. E esse RN pode ir para fora. Então eu afasto aqui. Ou melhor, eu posso eu posso jogar na verdade a integral aí para dentro, né? Então eu posso jogar na verdade, e eu posso também jogar isso aqui para dentro, né? Esse 1 sobre R da expressão poderia estar aqui na verdade já na parte de baixo aqui, né? Que poderia ser R a n mais 1. E a integral, ela pode ir para dentro do somatório. A integral da soma é a soma das integrais. Então, a integral da soma é a soma das integrais, ou seja, posso jogar isso para dentro do somatório. Só que 1 sobre R a n mais 1 é uma constante para essa integral, né? Porque a variável dessa integral é x', y', z'. Isso aqui é em termos de x, y, z. Então, eu posso colocar ela nessa posição aqui, né? Esse aqui eu já tirei, ó. E aqui vai ficar R' AN. E aqui eu tenho isso daqui. Aí aqui eu tenho que resolver isso aí, ok? Então, o que a gente chegou nessa expressão toda aqui? Ok,
que seria o termo de monopolo magnético? Termo de monopolo magnético. O termo de monopolo é sempre aquele onde o N é zero, né? Então ficaria N aqui seria zero. Então seria R 0 mais 1 é igual a 1. Então daria aqui 1 sobre R, né? Termo de monopolo. Vezes integral, né? E aí que daria dr linha, qualquer coisa elevado a zero é igual a 1, e o P de 0 é 1. Então esse é o termo de monopolo, né? Então o A teria esse termo aqui. Vou colocar aqui. Depois eu vejo essa questão de termo de monopolo. Vamos expandir. Então aqui, expandindo. Então expandindo isso aí, eu teria termo de monopolo, né? Então aqui eu teria termo de monopolo magnético. Vou apagar aqui. Quem é o termo de monopolo magnético? O termo de monopolo magnético é esse termo aqui. Tá? Aí ficaria mais o termo de dipolo, 0i sobre 4π, aí que seria 1 sobre, que daria 1, né? Em termos de dipolo é quando esse n é 1, então aqui daria ao quadrado, integral, fechada, né? De dr linha, aí r' aí estaria elevado a 1, deixa assim mesmo, e P de 1 é o cosseno de θ, ok? E aí vai embora, né? Tem outros termos. Então esse termo aqui é conhecido como termo de dipolo magnético, quando N é igual a 1. Ok, agora o que acontece com o termo de monopolo? Essa integral aqui, né, de linha fechada do elemento de comprimento, ok, e aí a gente tem essa integral aqui, ó. Não confundir com a integral do escalar, né? Então, se isso aqui fosse um escalar e eu somasse em toda a circunferência, daria a circunferência, como a gente fez naquela questão anterior, né? Teve uma questão que a gente resolveu aqui, né? Porque aqui não era mais escalar, né? Aqui fazia o produto escalar. É exatamente a mesma coisa, né? Que vai ficar lá. Só que aqui a gente fazia produto escalar, então ficava integral de B, aí o B ia para fora, né? Só que aqui era escalar, ó. Então se eu somo o escalar de comprimento em toda a circunferência, isso vai dar o tamanho da circunferência. Mas aqui não, ele é vetorial. O que acontece aqui? Quando eu fizer essa integral, ele vai dar simplesmente, cancela aqui, vai dar R',
Aí vai dar final menos inicial, né? Tá aqui. Ponto qualquer. E vai começar no ponto A e vai terminar no ponto A. Mesmo ponto. Classe um ponto P e vai terminar no ponto P. Então aqui vai ser o R' no ponto P e aqui, menos a posição do ponto P, que é igual a zero. Ok? Então é diferente se for um elemento vetorial ou se for um elemento, né, escalar. Escalar eu vou estar somando os deslocamentos escalares. E vetorial eu estou somando os deslocamentos vetoriais. Aí o deslocamento total aí é zero, ok? Então significa que nesse caso isso aqui vai dar zero. Então eu não tenho aí monopolo magnético. Eu não tenho termo de monopolo magnético. Por que não tenho termo de monopolo magnético? Porque não existem monopolos magnéticos. Ok. O menor termo, ou seja, aquele que domina, é o termo de dipolo magnético, né? Então eu posso dizer que os outros termos sempre são menores do que esse termo de dipolo, né? Porque ele cai com o quadrado à distância, os outros já vão cair com o cubo, a quarta potência, assim por diante. Ok? Então significa que quem domina a solução é o termo de monopolo, né? Então quem domina é o termo de dipolo, que é bem maior do que os outros. É o termo de dipolo, já que eu não tenho termo de monopolo. Então eu posso dizer que o A é aproximadamente dado por essa expressão aqui, né? Ok. Só que quem é o cosseno de θ? Se a gente vir aqui, o cosseno de θ, quem é o cosseno? O θ é esse ângulo aqui, né? Entre os vetores. E o cosseno do ângulo entre os vetores é o produto escalar desses vetores dividido pelo módulo deles, né? Você estudou isso lá em geometria analítica, né? Então se eu faço se eu pego o produto vetorial, produto escalar dos vetores e divido esse produto escalar pelo produto dos módulos dos vetores, eu tenho o cosseno do ângulo entre eles. Então quer dizer que eu posso reescrever isso aqui como esse termo de dipolo pode ser reescrito, né? Então copio aqui, colo. É aquilo que você aprendeu lá em geometria analítica, né? Então vai dar R escalar R' sobre R vezes R'. Aqui eu já corto, né, esses dois. E esse R já vai para fora, né? Então posso escrever aqui o vetor, o potencial vetor magnético vai ser μ0i sobre 4π vezes 1 sobre R ao cubo, né? Esse cara vem para fora. Aqui fica integral de R escalar R' de R'. Ok, aqui a gente tem que dar uma pausa e vai precisar fazer o seguinte cálculo. O que dá o diferencial de R', se eu tiver aqui R', ou R escalar R' vezes R'. Eu faço o diferencial disso. Então vai dar o diferencial do primeiro pelo segundo, né? Então vai dar o diferencial de R escalar R', diferencial do primeiro pelo segundo,
mais o primeiro vezes o diferencial do segundo. E aí a gente vai ter aqui o diferencial do primeiro, tá? O diferencial do primeiro escalar, né? O segundo. Aí aqui vezes o segundo, né? Mais o primeiro, derivada do segundo, derivada do primeiro para o segundo, depois meio derivada do segundo, e aqui R' mais R vezes R' dR'. Que a gente também tem a famosa regra do Bhaskara, né? Então, a regra do Bhaskara diz que A vetorial B vetorial C é igual a Bhaskara. Menos cabe. Então, essa é a famosa regra do Bhaskara, né? E aí você pode fazer uma correspondência e chamar isso aqui de dr linha vetorial posso fazer assim, que R' R vetorial, posso chamar isso aqui de dr' vetorial e chamar o C de R'. Então seria o B, que é o dr' vezes o A escalar o C, que é o linha, menos o C, que é o R', e aqui ficaria R A escalar dr'. Vamos ver se dá para, comparando, se a gente tem alguma coisa, né? Ok, o que a gente faz é somar, né? Somar. Então eu vou pegar toda essa linha que está aqui, vou repetir aqui embaixo. Só que eu vou colocar o valor que a gente obteve ali, né? Então a gente chegou nesse resultado aqui. Deixa eu copiar tudo isso aqui. E aí eu vou dar uma espremida. Espremer mais um pouco. Espremer mais um pouco. E a gente chega nesse resultado. Ok? E aí eu tenho que R', R' e R' é esse aqui, tipo, esse que é o R', né? Então pode cortar aqui, ó. Então essa soma de R vetorial dr' vetorial
R', mais D de R escalar R', isso é igual a, aí vai somar isso aqui, né? Todos esses três termos. Ok. Então, o que sobra? Bom, na verdade aqui, esquecendo um pouco a matemática, né? O dr tem que ser igual a zero, né? Porque o que eu estou variando? A gente vai variando o valor aqui, ó, do R nessa dedução, quando eu estou integrando, o que eu estou variando, quando eu for fazer integral, o que eu vou variar é o R'. O R vai ficar fixo, né? Então, no nosso problema, ponto de observação, o R é fixo. Então, quer dizer que esse dr é igual a zero, né? Então, não tem esse termo. Então, no final, o que sobra é somar esses dois, que são o mesmo termo, né? Então, vai dar 2 vezes R escalar R', dr', ok? E aí eu posso, então, escrever que a expressão, então, ficaria o seguinte: dr', R', né? Aqui é comutativo, eu posso escrever como eu quiser, né? É igual a meio, nesses dois passa dividindo. Aqui eu posso permutar esses dois, ao permutar, troca de sinal, né? Então, ficaria D, R, escalar R', menos dr', vetorial R', vetorial R. Ok? E agora a gente pode integrar isso aí, né? Então, integrando isso aqui num caminho fechado, aqui vai ser igual a meio, aqui tem o meio também, né? Integral de D, e aqui vai ficar aquele mesmo caso, né? Você tem o diferencial e tem um número que pode ir para fora, é o escalar, né? Quando eu fizer essa conta, na verdade, quando eu fizer a diferencial vai sumir isso aqui, né? Só que eu vou integrar no caminho fechado, isso aqui não vai importar, porque é só um número. Agora aqui é um vetor, né? E aí vai ficar naquele mesmo caso. O ponto final inicial é o mesmo ponto, vai dar zero. Então, sempre que eu tenho um diferencial, né? E aqui eu tenho um vetor, o resultado é zero. E aqui sobra meio integral de dr', vetorial R', vetorial R. Ok? E aí a gente pode copiar isso aqui e colar aqui, né? Então percebe que era para ter deixado como estava mesmo, né? Deixar como estava. Que é exatamente o que está aqui, ó. Então vou deixar como estava, que era R, tudo que é comutativo, né? Então não R', dr', que é exatamente o que está aqui, ó. Então eu posso reescrever o potencial vetor, né? Considerando o termo dominante, que é o termo de dipolo,
μ0i sobre 4π r ao cubo. E aí, substituindo aqui, vai aparecer agora um menos e um meio embaixo, né? Um menos aqui e um meio embaixo. Então aqui eu posso afastar um pouco. Aí eu vou ter aqui um menos, esse meio vai dar 8. E aqui, integral, um caminho fechado, de dr, linha, vetorial r, linha, vetorial r. E aí a gente pode definir definindo momento de dipolo magnético. Então, definindo o momento de dipolo magnético, a gente vai ter o seguinte, né? Que o momento de dipolo magnético, por definição, ele é a corrente vezes o vetor área da espira, né? Esse daqui é o vetor área da espira. Isso aqui é a corrente na espira. Corrente de espira. Ou a corrente da espira, né? Então, como é que é isso aí, ó? A espira, tem aqui a espira, né? Tem aqui a espira. E aí eu vou ter o vetor, momento de dipolo magnético. Aqui eu tenho uma certa área e tem um certo vetor normal, né, que forma 90 graus com o plano da espira. E aí o vetor S, ele é definido como Sn normal. Isso aqui vocês já viram isso 1000 vezes, né? Ok? Então a gente pode concluir que o M, que é o momento magnético da espira, ele vai ser I, S, que é a área da espira, vezes o vetor normal à espira. Ok? Então a gente tem essa fórmula aqui. E tem essa fórmula aqui. Ok. Então agora eu tenho isso daqui, né? E uma coisa importante para desenvolver isso aqui é saber quem é a seguinte integral, né? Temos a identidade, a integral no caminho fechado de R' vetorial dr' é igual a 2S. Isso é fácil verificar. Então imagina que eu tenho aqui uma espira, eu vou olhar lá de cima. Se eu olhar a espira de cima, vou até fazer ela maior aqui para a gente enxergar bem.
Se eu olhar a espira de cima, o que eu vou enxergar? Eu vou ver aqui um vetor, que é o vetor R', porque ele aponta da origem para o ponto de fonte. Esse outro vetor aqui, ele nada mais é do que R' mais dr'. Então, esse vetor que nasce aqui e morre aqui, ele é o vetor dr'. Ok? Então, quando eu faço R', dá essa área R', dá a área do seguinte paralelogramo. R', da área desse paralelogramo aqui, ó, que é exatamente o que? É o dobro desse triângulo, ok? Então quer dizer que quando eu faço, se eu quiser essa área aqui, ó, quem é essa área? Essa área ela é módulo de R' vetorial dr', meio, né? Você estudou isso aqui lá em geometria analítica, né? Quando eu tenho dois vetores, cada vetor está num lado do triângulo, a área do triângulo é metade do módulo do produto vetorial desses vetores. Isso significa, então, que isso daqui é o um ds, né? Porque a gente vai pegar um valor infinitesimal aí. Esse aqui é um d, ó, infinitesimal. Estou exagerando aqui, mas é um deslocamento praticamente não sai do lugar aqui, né? Infinitesimal. Só estou exagerando para a gente poder enxergar, né? Eu nem precisaria colocar isso aqui, porque essa fórmula a gente conhece bem lá do geometria analítica, né? A gente coloca um meio aí. Então isso aqui na verdade, então é R' mais dr'. Então quer dizer que isso aqui é o ds, né? Ou como é que eu transformo isso em vetor? É só eu colocar o vetor normal, né? Só que quando eu faço R' vetorial dr', eu já estou encontrando um vetor aqui, ó, saindo, que é justamente o vetor normal. Então, se eu tirar isso daqui já é o ds, né? Ok? Quem vai ser o S total? O S total é quando eu integrar, né, aqui meio, quando eu integrar esse ds, né, quando eu integrar o ds inteiro, né, quando eu faço essa integral, o que eu encontro se eu integro dos dois lados, né, eu tenho meio, se eu integrar dos dois lados, né, integro de um lado, integro do outro, então eu tenho que o S é igual a meio R' vetorial, ou seja, se somar todos esses areazinhas, eu tenho a área total, e aí eu chego nessa expressão aqui, né, integrando dos dois lados. Então, o que a gente tem? Aí eu vou precisar daquele daquele meio de novo, né? Então eu venho aqui,
eu vou precisar daquele meio que eu tirei de novo. Então vamos botar o meio de novo. Tira esse, afasta isso aqui. Vou colocar o meio de volta aqui. E aqui deixa 4. Então isso daqui é exatamente o que? É exatamente S. Então eu tenho que A é aproximadamente, né? Ou seja, esse é o termo que predomina, é igual a μ0i sobre 4πr ao cubo. Só que aqui ele é r dr, né? E lá é dr, r. Então, eu tenho que absorver. Se eu absorver esse menos aqui, ele vai virar R' vetorial dr'. Agora sim, né? Isso então vai dar S, né? Isso daqui é igual a S, que é o vetor aí, área da espira. Então a gente tem, isso aqui fica vetorial R, que é igual a μ0 IS sobre 4πr ao cubo. Aqui vetorial R. Só que isso aqui a gente já acabou de definir, né? Isso aqui é o momento de dipolo magnético. Então, o potencial vetor magnético, o termo predominante é esse μ0i sobre 4π vezes momento dipolar magnético vetorial, a posição, né, do ponto onde eu estou calculando esse momento dipolar magnético, sobre R ao cubo. Então, uma espirazinha, ela é um dipolo magnético, né? E ela gera, então, esse termo de momento dipolar, ela gera esse termo dipolar, né, para o potencial vetor magnético. Então, o potencial vetor magnético, o que predomina é o termo dipolar, já que ele não tem o termo de monopolo, né? Ok, e para calcular o campo magnético? Bom, eu quero, né? Então, você tem uma espira. Qual é o campo magnético lá numa certa distância, né? E aí, nesse caso, a gente vai ter que o campo magnético, ele vai ser o rotacional do potencial vetor magnético, ou seja, vai ser rotacional de μ0 sobre 4π, momento dipolar magnético, vetorial, ponto de observação, sobre a distância até o ponto de observação ao cubo. Obviamente que essa constante pode ir para fora, né? Então, eu já poderia ter tirado essa constante, né? Isso é óbvio. Eu acho que eu tenho constante, coloco logo ela fora, né? Então, o que eu tenho, na verdade, é esse rotacional aqui, e essa constante aqui vem para fora. Bom, nós já vimos que R sobre R ao cubo é a mesma coisa que menos o gradiente de 1 sobre R. Então, eu posso escrever dizendo que o B é igual a μ0 sobre 4π rotacional de M. Tem esse menos eu posso jogá-lo para fora. E aí eu tenho aqui vetorial gradiente
de 1 sobre R. Ok. E aí a gente pode lembrar que A vetorial B vetorial C é igual ao BAC menos CAB. BAC menos CAB. Né? Então, o BAC menos CAB. BAC menos CAB, né? Então, ABC é igual a BAC menos CAB. O A aqui seria... Então, a gente quer mexer nisso aqui, ó. Deixa a constante ali, depois a gente substitui. Então, esse aqui seria o nabla. O B seria o M, né? Cadê o vetor aqui, rapaz? Então, eu só esqueci aqui. Vocês não estão prestando atenção, ninguém falou nada, né? E o C é o gradiente de 1 sobre R. Então, eu posso reescrever que o rotacional de M vetorial gradiente de 1 sobre R, ele pode ser reescrito como o B, que no caso é M, A, que é nabla, escalar o C, que é o gradiente de 1 sobre R, ou seja, o divergente do gradiente, né? Menos o C, que é gradiente de 1 sobre R, ok, só que tem um erro aqui na verdade, né? Porque quando o A é um operador, essas expressões ficam completamente diferentes. Aqui a gente não está fazendo a dedução, né? Mas quando o A é um operador, aí vão ter mais dois termos. Então seria BAC CAB, depois CAB menos BAC, mais CAB menos BAC. Só que o CAB aqui é diferente. Agora o pontinho é entre o primeiro e o segundo. Ok? Aí você faz CAB menos BAC. Aí aqui é a mesma coisa, entre o primeiro e o segundo. B, pontinho, né? A e C. Ok? Então, eu vou ter então BAC, aí depois KB, divergente de M, mais, aí agora vem o CAB menos BAC, então é BAC menos CAB, depois CAB menos BAC, quando é o rotacional aqui, né? Quando é o nabla. Então, aí fica CAB, K. Agora, nesse aqui o pontinho vem nesse. CAB. Né? E o B aqui é M. Menos BAC. E aí eu tenho B, que é M, né? E aí vem o pontinho. BAC. E é isso. Então a gente chega nessa expressãozinha muito pequena, né? Bom, o M, M é corrente vezes a área da espira, né? Então isso aqui é o que? Só que a gente tem que o M, ele depende do que? Só da corrente, da área e do vetor normal. Ele não depende de XYZ. Se ele não depende de XYZ, essa derivada aqui vai zerar, né? Aqui tem derivadas com XYZ. Aqui vão ter derivadas com XYZ aplicadas aqui, ó. Então aqui também vai zerar. Então só sobram
dois termos, né? Então eu posso escrever que o rotacional de M rotacional na habla 1 sobre R, na verdade, é o quê? Ele é M, o divergente do gradiente é o laplaciano de 1 sobre R. Menos aqui o que sobra é esse último termo, né? Que é M escalar delta. Posso tirar esse M aqui, deixar aqui também, né? Então fica aqui. Bom, aqui na verdade, né, como o M aqui não depende da variável x, ele pode entrar aqui nessa derivada, né? Então eu vou ter, ele pula aqui, né? Eu vou ter então M escalar gradiente de 1 sobre R. Só que o laplaciano de 1 sobre R, ele é menos 4π delta de Dirac em zero. Só que isso aqui eu vou usar para encontrar o B, e esse B está lá um ponto afastado. Ele não está em zero, né? Então, a gente quer isso aqui não é igual a zero, porque a gente quer isso, pois R é diferente de zero. Então, quer dizer que isso aqui vai zerar. Então, no final das contas, o que eu tenho aqui, o rotacional de M vetorial gradiente de 1 sobre R é igual a menos o gradiente de M escalar o gradiente de 1 sobre R. Bom, agora isso aí eu já posso substituir, né, lá na equação. Então a equação que a gente tinha era essa aqui, só que toda essa parte que a gente desenvolveu, no final ela deu menos o gradiente de M escalar o gradiente de 1 sobre R. E aí, no final das contas, o B menos com menos vai dar mais. Então, eu vou ter que o B é igual a μ0 sobre 4π, o gradiente de M escalar gradiente de 1 sobre R. E nós já vimos que o gradiente de 1 sobre R, na verdade, é menos R mesmo, né, sobre R ao cubo. Então, eu posso escrever que o B, campo magnético, ele vai ser μ0 sobre 4π, o gradiente de M escalar R, tem um menos, deixa eu colocar aqui o menos logo, menos M escalar R sobre R ao cubo. Isso aqui eu posso escrever como sendo μ0 sobre 4π, eu posso colocar esse menos aqui para fora logo, e aqui escrever gradiente de M escalar R vezes R a menos 3. E aí o que a gente tem como resultado é que o B é igual a menos μ0 sobre 4π, e aí vai ficar gradiente do primeiro pelo segundo mais o
primeiro pelo gradiente do segundo. E vamos fazer esse cálculo, né? A gente vai ter aqui o gradiente derivado com relação a x, derivado com relação a y, derivado com relação a z. Esse gradiente, nábula vai atuar em cima disso aqui, que é a componente x de m vezes x, mais a componente y, vou colocar aqui 1, 2, 3, componente x, componente y, e a componente z de m vezes z. Certo? Quando eu fizer o operador, jogar o operador nábula em cima disso aí, né? Aqui é o produto escalar, né? O que vai acontecer? Eu vou jogar isso aqui em cima de tudo isso aqui. E aí, derivando todo mundo aqui em relação a x, vai zerar isso e isso. E a derivada disso aqui é m1. Então, vai jogando isso aqui em cima, vai dar m1 né? Isso aqui estou calculando o gradiente de m escalar r. Então vai dar m1 x chapéu mais m2, mesma coisa com y, quando eu jogar esse aqui em cima. Quando eu jogar esse aqui em cima, vai zerar esses dois e derivando em relação a z dá m3 com o versor z. Então dá m3 z chapéu, que é o próprio m. Então quer dizer que isso aqui dá m, né? Por outro lado, quando eu faço o gradiente de 1 sobre r ao cubo, a gente já viu o que é isso aí, né? Quando é o gradiente r a n, isso é igual a menos n r sobre r a n mais 2. Então, vou ter que o gradiente de 1 sobre r ao cubo é igual a menos 3 r sobre r a quinta, né? Então, e multiplicando por, substituindo lá na expressão, né? O que a gente vai ter? Isso aqui tudo, como nós vimos, é próprio m. Então fica m sobre r ao cubo, mais eu vou ter menos 3 m escalar r, aí aqui r sobre r a quinta, ok? Então a gente tem esse resultado aí. Fazendo o jogo de sinal, vai ficar menos mais aqui. Eu também posso escrever a expressão em termos dos vetores unitários, né? Então, em termos dos vetores unitários, isso aqui viraria R chapéu, e aqui ficaria R ao cubo, que teria que dividir um R aqui e dividir um R aqui. E aí eu poderia colocar tudo sobre um mesmo denominador, R ao cubo. Então ficaria simplesmente aqui menos m sobre R ao cubo.
Ok? Então a gente tem essa expressãozinha aqui para o campo magnético. Então, basicamente é isso, né? Eu posso enxergar essa espira simplesmente como um dipolo magnético, né? O que é isso aqui? Né? Tem uma corrente circulando e tem uma área aí. Então, isso aqui, na verdade, ele é um dipolo magnético. E aí, esse dipolo magnético, ele produz um potencial vetor magnético e, consecutivamente, um campo magnético. Então, esse aqui é o campo magnético produzido por um dipolo magnético na origem, né? Então, isso aqui é o campo magnético produzido por um dipolo magnético M na origem. E é isso. Próximo vídeo nós continuamos aí com magnetostática.